A sensação de descobrir que tudo o que você acreditava, tudo o que construiu, desmorona em um único momento. Foi isso que eu, um homem de 30 anos, tive que enfrentar. Um relacionamento de 5 anos. Um amor que parecia infinito. Desmoronou devido a uma mentira. Uma traição. Tudo o que construímos, como tijolos firmes, agora era apenas escombros. Rachel, a mulher em quem eu mais confiava neste mundo. Aquela com quem compartilhei tantos momentos e sonhei em construir um futuro. Teve o poder de destruir tudo. Ela me traiu. E não só isso. Ela estava grávida de um filho que eu nem sabia que existia até que uma mulher chamada Zoe me enviou uma mensagem, revelando toda a verdade. No começo, eu não acreditei. A razão não me deixava acreditar. Mas os detalhes que ela me deu eram precisos demais. As provas claras demais. É mais importante. As emoções conflitantes dentro de mim começaram a brigar. Como lobos em uma luta sem fim. Eu não podia mais continuar ignorando. O mundo que eu conhecia. O mundo que eu amava. Estava desmoronando. E eu só restava com um vazio. Uma dor imensa. Quando Rachel voltou para casa. Seu sorriso me causava ainda mais desconforto. Ela estava animada, querendo compartilhar a grande notícia de que estava grávida. O mundo parecia parar. E eu tive que fingir alegria. Fingi felicidade. Quando dentro de mim só havia raiva e traição. Não podia mais suportar isso. E então, tomei minha decisão. Não seria apenas um confronto com Rachel, seria com tudo o que ela havia escondido. Eu não podia mais viver em um relacionamento cheio de mentiras. Era hora de tudo ser revelado. Quando chegamos à casa dela, onde sua mãe estava, eu sabia que esse confronto não seria apenas entre eu e Rachel. Seria entre o que ela havia escondido e o que eu sabia. Eu não poderia permitir que ela tivesse uma saída. Não poderia continuar. E foi assim que tudo começou a mudar. Transição para a parte 1. Introdução ao passado perfeito. A parte 1 desta história vai levar vocês para dentro dos detalhes da vida que eu e Rachel tínhamos. Os momentos bonitos que eu pensava que durariam para sempre. Mas a verdade não era como eu imaginava. Esta primeira parte vai mostrar como era nossa vida antes de tudo ruir. Os momentos em que eu pensava que o amor entre nós era inquebrável. Mas esse amor foi posto à prova. E quando tudo veio à tona, eu já não reconhecia mais a mulher que eu amava. Vou contar para vocês como eram nossas vidas antes de Rachel mudar. Antes de todas as mentiras começarem. Essa história não é só sobre traição, mas sobre confiança, escolhas e como cada um de nós lida com a verdade quando ela aparece. Eu costumava acreditar que a minha vida era uma pintura perfeita. Tinha a mulher que amava ao meu lado. Uma história construída com memórias, risos e promessas de um futuro compartilhado. Eu estava convencido de que a Rachel era minha alma gêmea. Como poderia não ser? Ela era a pessoa que, quando eu tinha apenas 10 anos, foi a única a aparecer na minha festa de aniversário. Enquanto os outros amigos desapareceram. Ela sempre esteve lá, mais do que apenas uma namorada. Mas alguém que se tornava parte da minha família. Nosso relacionamento não era apenas sobre momentos felizes. Rachel estava lá quando eu perdi o meu emprego. Ela era meu apoio, meu alicerce. Ela sempre teve um jeito de acalmar minha alma quando o mundo parecia desabar. Eu me lembro claramente de como ela cuidava da minha mãe enquanto eu estava trabalhando em turnos intermináveis. Quando meu pai ficou hospitalizado, ela não era só minha namorada, ela era meu refúgio, minha paz. Ela era minha confiança, minha segurança. Lembro-me de tantos planos que começamos a fazer juntos. Falávamos sobre o futuro, casamento, filhos, uma casa, e todos os outros sonhos comuns que casais têm. Eu imaginava que já estava vivendo o melhor que a vida poderia oferecer. A ideia de construir uma vida juntos parecia tão natural. Como se fosse uma extensão de quem éramos. Eu tinha 30 anos. E o tempo parecia estar do nosso lado. Nada poderia interromper essa ilusão de felicidade. Então, tudo mudou. Foi uma mensagem. Um simples alerta de uma estranha chamada Zoe. À primeira vista, achei que fosse spam. Mas, quando vi o conteúdo, meu estômago virou. Zoe dizia que Rachel me traía. Eu não sabia o que pensar. Rachel me traindo. Isso parecia impossível. Eu queria acreditar que era mentira. Eu estava num estado de negação. Rachel não faria isso. Eu repetia para mim mesmo. Ela era tudo para mim. A mulher que eu havia colocado como prioridade. A mulher com quem eu havia sonhado em construir uma vida. Mas quando Zoe começou a me enviar mais detalhes, e não eram apenas palavras vazias, comecei a sentir o chão se abrir sob meus pés.
Eu senti um nó na garganta. As mensagens que ela me enviava eram claras demais. Havia detalhes, até mesmo fotos. Conversas explícitas entre Rachel e um homem chamado Leon. Eu comecei a duvidar. Será que isso poderia ser real? Porque Zoe estava fazendo isso. Ela disse que era amiga de Leon. Mas o que ela ganhava com isso? Cada palavra que eu lia me fazia sentir como se estivesse sendo arrastado para um pesadelo. Por um momento, eu me senti como se estivesse vivendo em um filme de drama, onde a realidade parecia distorcida. Isso não pode ser verdade. Eu me dizia, tentando negar o que os meus próprios olhos estavam vendo. Eu ainda tentava racionalizar, pensar em uma explicação para aquilo tudo. Mas cada nova prova que Zoe me mandava me fazia afundar mais e mais na dor da traição. Rachel, a mulher que eu amava, com quem eu planejava passar o resto da vida, estava envolvida em algo tão profundo e secreto. E eu nem fazia ideia. Agora, cada sorriso que ela me dava, cada gesto carinhoso, se tornava uma mentira disfarçada de amor. Eu a via e me perguntava, como ela podia fazer isso comigo? Como ela conseguiu esconder isso por tanto tempo? A dor que eu sentia não era apenas por ter sido traído. Era a dor de ver a mulher que eu pensava que conhecia se transformar em alguém que eu não reconhecia mais. E pior, era a dor de ter sido feito de tolo por tanto tempo. As mentiras, os segredos, tudo o que foi escondido de mim. De repente, a vida que eu achava perfeita estava repleta de sombras. Eu decidi que precisava enfrentar isso. Não podia mais ignorar a verdade. Não importava o quanto doía. Não importava o quanto me fazia sofrer. Eu precisava ver os olhos de Rachel e ouvir dela a verdade. Eu precisava entender o que havia acontecido. Entender porque ela me traiu. Porque, naquele momento, a única coisa que eu sabia era que a confiança, a base do nosso relacionamento, havia sido quebrada. Mas antes de confrontá-la, eu sabia que algo precisava ser feito. Não seria um simples bate-papo entre nós. Eu sabia que precisava de provas, de evidências concretas. Eu não queria mais ouvir promessas vazias ou desculpas. Eu queria a verdade, nua e crua. E então, eu fui até sua casa. O coração batia forte, as mãos suavam, mas eu não podia mais recuar. Eu sabia que a dor de enfrentar essa realidade seria difícil. Mas eu também sabia que era a única maneira de seguir em frente. A próxima parte da história vai mergulhar nesse confronto devastador. Como Rachel vai lidar com a verdade? Será que ela terá a coragem de enfrentar as suas escolhas? O que será de nós depois disso? A resposta estava prestes a vir. E eu não estava preparado para o que ela tinha a dizer. Transição para a parte 2, o início da traição. Agora, no momento em que eu chegasse a Rachel, os segredos seriam revelados. O que ela faria quando soubesse que eu sabia? O que ela diria quando as provas estivessem diante dela? Cada segundo antes desse confronto foi uma tortura. Eu estava prestes a entrar em um confronto que mudaria tudo. E eu não tinha ideia de como isso terminaria. A primeira coisa que eu disse para ela quando a encontrei foi: eu sei de tudo. Rachel. E a reação dela foi tudo o que eu não esperava. Eu ainda me lembro do momento exato quando tudo começou a desmoronar. Uma mensagem, de uma estranha chamada Zoe. Foi o primeiro sinal de que o meu mundo estava prestes a ruir. Naquele momento, o celular parecia mais pesado do que nunca. Eu quase hesitei antes de abrir, achando que seria só mais um desses spam comuns. Mas a curiosidade e um pressentimento que eu não conseguia controlar me fizeram tocar na tela. A mensagem dizia: Rachel está te traindo. Eu tenho provas. O sangue congelou nas minhas veias. Eu olhei para o celular. Depois para a parede à minha frente. Não conseguia acreditar. Rachel, a mulher que sempre estive ao lado. Que me ajudou quando meu pai estava doente. Que era a pessoa mais confiável na minha vida. Como isso poderia ser verdade? Com o coração acelerado, comecei a ler a mensagem dela. Mas, à medida que o texto se desenrolava, uma onda de dúvidas começou a se formar. Quem era Zoe? Por que ela estava me dizendo isso? O que ela ganharia ao me fazer sofrer assim? Eu tentei ignorar, mas não consegui. A necessidade de saber mais foi mais forte do que a razão. Zoe me disse que Rachel estava se encontrando com um cara chamado Leon há meses e que ela havia até contado a ele que estava grávida. Grávida. Isso não fazia sentido. Ela nunca mencionou nada sobre isso para mim. Cada palavra da mensagem parecia um soco no estômago. Eu queria acreditar que era tudo mentira. Que era alguma forma de vingança. Uma piada cruel. No entanto, quanto mais eu lia, mais as peças se encaixavam.
O que Zoe estava me dizendo parecia real demais para ser inventado. Ela me mandou capturas de tela, mensagens explícitas entre Rachel e Leon. Eu parei por um momento, observando os textos. Não podia acreditar no que estava vendo. Mas não podia simplesmente ignorar. Cada palavra parecia-se gravar em minha mente como uma tatuagem indesejada. Por que não percebi isso antes? Eu me perguntava, como foi que as coisas chegaram a esse ponto sem que eu percebesse? A dor foi tão intensa que eu não sabia se estava em choque ou simplesmente tentando aceitar a realidade. A cada texto, a cada foto, parecia que a pessoa que eu amava se tornava uma estranha. Eu queria, a todo custo, negar tudo, mas as evidências estavam lá, diante de mim, como um espelho cruel refletindo a realidade. Ainda assim, uma parte de mim se recusava a acreditar totalmente. E se Zoe estivesse mentindo? E se ela tivesse algum interesse em me destruir? Mas como ela sabia detalhes tão específicos? Como ela sabia da gravidez? Da relação de Rachel com Leon? Essa dúvida me corroía. Eu comecei a sentir uma raiva crescente. Uma raiva contra a situação. Contra Rachel. E contra mim mesmo por ser tão cego. Eu precisei de provas. Mais do que as capturas de tela. Queria que ela me convencesse de que isso tudo não passava de uma coincidência. Uma invenção de alguém com más intenções. Então, enviei uma mensagem de volta para Zoe, me mostra as provas. Quero ver tudo. Minha voz tremia enquanto digitava. O coração batendo descontrolado. Era como se eu estivesse pedindo para confirmar a minha dor. Quando ela respondeu, minha respiração ficou mais pesada. Ela me mandou um vídeo. No começo, achei que não fosse mais nada além de uma tentativa desesperada de fazer com que eu acreditasse nela. Mas o vídeo me paralisou. Era Leon, rindo, conversando com amigos sobre como ele estava com Rachel. Ele falava com tanta arrogância, dizendo que ela lhe contou que estava grávida e que poderia ser dele. A visão daquele vídeo me fez sentir como se estivesse caindo em um abismo. Meu estômago embrulhou e uma sensação de perda total tomou conta de mim. Eu estava sendo enganado por tanto tempo. Tudo o que eu pensava que sabia sobre nossa relação era uma mentira. Eu me sentia pequeno, impotente, como se tivesse sido traído por todos ao meu redor. Não era só Rachel, era o mundo que eu acreditava ser verdadeiro. O amor que eu tinha por ela parecia agora tão vazio, tão distante. Eu queria gritar, queria pedir explicações, mas não sabia nem por onde começar. A cada mensagem que Zoe me mandava, meu mundo se fragmentava mais e mais. Eu não sabia mais o que pensar. Será que ela tinha alguma razão para me destruir assim? A parte racional de mim queria ignorar Zoe e seguir em frente. Mas o coração não conseguia mais lidar com a dúvida. Eu precisava confrontar Rachel, mas não sabia como. Cada vez que pensava nela, o amor que eu sentia começava a se transformar em algo sombrio. Como poderia confiar nela de novo? Como poderia olhar para a mulher que, durante tantos anos, foi minha rocha e agora ver alguém que mentiu tão cruelmente para mim? Então, eu tomei a decisão. Eu tinha que saber a verdade. Não importa o custo. Eu não podia mais viver na incerteza. Eu não ia permitir que essa mentira me consumisse ainda mais. Eu precisava enfrentar a realidade. E isso significava confrontar Rachel. Transição para a parte 3, a confrontação com Rachel. Agora, a única coisa que me restava era encarar Rachel de frente. Eu sabia que a verdade não poderia mais ser escondida. E, quando ela me olhasse nos olhos, eu finalmente saberia o que se passava na mente dela. Será que ela tentaria negar tudo? Eu não sabia o que esperar. Mas eu sabia uma coisa: nada seria mais doloroso do que continuar vivendo nessa mentira. O confronto seria inevitável. E eu estava pronto. Não sabia o que ela diria. Mas eu estava decidido a não me deixar enganar novamente. A mentira teria um fim. A casa parecia mais silenciosa do que nunca. Cada passo que eu dava até a porta de Rachel era uma caminhada em direção ao fim de uma era. À quebra de tudo o que eu pensava que entendia. O coração estava pesado. E os pensamentos se confundiam. Será que ela ainda negaria? Será que ela teria coragem de olhar para mim e mentir mais uma vez? A ansiedade misturada com raiva era quase insuportável. Eu estava prestes a perder a mulher que eu pensava ser a minha vida. A mulher que eu amava mais do que tudo. Quando a vi entrar pela porta, com aquele sorriso familiar e a expressão de quem não tem ideia do que está prestes a acontecer. O golpe foi ainda mais forte. Como ela conseguia fingir tão bem? Como ela conseguia sorrir, sabendo que havia me destruído por dentro? Cada movimento dela parecia uma mentira.
Cada palavra dita uma fachada. Ui, amor, eu tenho uma grande notícia para te contar, Rachel disse, com a empolgação transparecendo em sua voz. Aquelas palavras deveriam ter-me feito sorrir. Mas, na verdade, elas me causaram um nó na garganta. Como ela podia ser tão leve? Depois de tudo o que ela fez? Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu não estava mais disposto a ser manipulado. A ser feito de tolo. Eu olhei para ela e, com a voz firme, disse: Eu sei de tudo, Rachel. Eu sei sobre o Liam. Eu sei sobre as mensagens. Eu sei sobre o bebê. Ela parou de sorrir instantaneamente. Seus olhos se arregalaram. E, por um momento, pensei que ela fosse desmoronar ali mesmo. Mas ela não fez isso. Não na frente de mim. O que você está falando? Ela perguntou. A voz quase tremendo, mas tentando manter a postura. A mentira estava à vista. Mas ela ainda tentava me convencer de que nada estava errado. Eu segurei o celular, as mensagens, as provas de todo o seu jogo. E as mostrei para ela. Não é o que você está pensando. É uma confusão. Ela tentou, mas as palavras dela já não faziam sentido. Como ela podia ser tão arrogante? Tão sem vergonha de negar o óbvio. A dor estava estampada no meu rosto. Eu não queria mais ouvir suas desculpas. Eu não queria mais ver a mulher que eu amava ser capaz de fazer algo tão baixo. Algo tão cruel. Você acha que é fácil para mim também? Rachel, eu passei anos ao seu lado, construindo uma vida com você. Você se deitou com outro homem e ainda tenta me convencer de que isso foi um erro. Minha voz aumentava com a raiva que se acumulava. Minha confiança se transformando em um grito de desespero. A sensação de traição me queimava por dentro. E cada palavra que ela dizia só aumentava o vazio que eu sentia. Rachel começou a chorar, mas as lágrimas dela não significavam nada para mim naquele momento. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de alguém que tinha sido pega, alguém que já sabia que não havia mais volta. Eu te amo. Eu cometi um erro. Eu não sei o que aconteceu comigo. Mas eu vou consertar. Eu vou fazer o que for preciso, ela disse, se aproximando de mim, tentando me tocar. Como se ainda pudesse manipular os meus sentimentos. Mas eu não podia mais cair nesse jogo. Eu dei um passo para trás. Não seria assim. Não seria mais. Eu não ia ser a pessoa que perdoa e esquece. Que volta atrás em sua decisão só porque alguém implora. Eu não poderia mais permitir que ela me usasse assim. Não, Rachel, não tem conserto. Eu não posso mais viver nessa mentira. Eu não posso mais ser seu coadjuvante. Você fez escolhas. E agora vai ter que viver com elas. Nesse momento, senti algo se partir dentro de mim. Eu tinha perdido ela, mas também tinha perdido a pessoa que eu achava que era. A raiva estava ali, mas uma parte de mim, a parte que ainda a amava, estava em pedaços. Como pude ser tão cego? Como pude passar tantos anos acreditando que ela era minha? Eu havia dado tudo a ela. E ela me retribuiu com engano. Com traição. A dor do confronto era insuportável. Eu queria gritar. Eu queria fugir. Mas não podia. Eu precisava dar o último passo. Precisava tomar a decisão final. Rachel, ainda chorando, se afastou de mim, enquanto sua mãe olhava tudo em silêncio. Ela, que sempre me tratou como parte da família, agora parecia perdida. A vergonha estava estampada no rosto dela também. Eu vi seus olhos, cheios de decepção. Mas também havia algo ali, uma espécie de compaixão por Rachel. Uma mãe nunca quer ver sua filha falhar. Mas o que mais ela poderia fazer? Como ela poderia defender o indefensável? Eu não sei o que fazer. Filho, ela é minha filha, mas eu não posso negar o que aconteceu, disse a mãe de Rachel, com a voz quebrada. Sentindo a dor que eu sentia, mas ainda presa no amor incondicional por sua filha. O que eu sentia naquele momento era um turbilhão. Era dor, era raiva, era a sensação de ter sido deixado para trás. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio. Finalmente, a verdade estava exposta. Eu olhei para Rachel mais uma vez. Não havia mais palavras. Ela sabia que tudo estava acabado. Eu sabia também. Transição para a parte 4, a decisão final e a fuga. Agora que tudo estava fora. Que as mentiras tinham sido desmascaradas. O que viria depois? Como minha vida seguiria a partir dali? O que mais ela tentaria fazer para se reerguer? Eu sabia que isso ainda não estava acabado. Ela ainda tinha um truque na manga. E eu não sabia se estava preparado para lidar com mais um golpe. Mas a única coisa que eu sabia com certeza naquele momento era que eu tinha que seguir em frente.
Eu não podia mais ficar preso no passado, nas mentiras e nas traições. O futuro, qualquer que fosse, estava diante de mim, e eu precisava caminhar em direção a ele com ou sem Rachel. A história não tinha acabado, mas eu estava pronto para começar um novo capítulo. Depois que Rachel e eu chegamos ao fim, quando as palavras já haviam sido ditas e a verdade estava escancarada, eu me senti mais perdido do que nunca. O alívio de ter finalmente confrontado a traição foi imediato, mas logo deu lugar a uma dor insuportável. Como eu fui tão cego? Como pude não perceber que a mulher em quem eu mais confiava, a mulher com quem planejava construir um futuro, estava me enganando há tanto tempo? Eu olhei para Rachel, ainda chorando, e, por um instante, minha raiva se misturou com a compaixão. Ela estava ali, desesperada, tentando salvar o que restava de um relacionamento que, para mim, já estava morto. Sua mãe, ao fundo, tentava interceder, mas não havia mais nada que ela pudesse fazer. Não havia mais argumentos. Não havia mais explicações que pudessem justificar os anos de mentiras. A vergonha estava no rosto de todos, inclusive a minha. O choque de descobrir a verdade me deixou sem palavras, sem saber o que fazer a seguir. Rachel, em um último esforço, se aproximou de mim. Eu posso mudar. Eu posso consertar tudo. Ela disse, a voz rouca pela dor, os olhos cheios de arrependimento. Mas aquilo não era mais suficiente. Eu já não podia acreditar nela, nem nas promessas vazias que ela tentava me fazer. Como poderia confiar novamente em alguém que destruiu tudo o que era sagrado para mim? Eu sentia que minha própria identidade, a pessoa que eu pensava que era, tinha sido tirada de mim. A dor da traição não estava apenas no ato em si, mas na forma como eu fui manipulado. Eu pensei que sabia quem Rachel era. E, no entanto, estava diante de uma estranha. A raiva que eu sentia agora não era apenas pela traição, mas pelo fato de que ela jamais teve a coragem de ser honesta comigo. Ela escolheu mentir, escolheu enganar, e, ao fazer isso, destruiu tudo o que nós tínhamos. Rachel começou a implorar mais uma vez. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu não consigo viver sem você. Eu queria gritar. Queria mostrar toda a dor que estava dentro de mim. Mas eu sabia que não adiantaria. Não importava o quanto ela implorasse. O quanto ela tentasse fazer promessas. O que ficou entre nós agora era apenas o vazio. Foi então que o peso da decisão caiu sobre mim. Eu tinha uma escolha a fazer: perdoar e continuar, vivendo uma mentira, ou seguir em frente, embora fosse a coisa mais difícil que eu já fizera em toda a minha vida. No fundo, eu sabia que a única maneira de me libertar de toda essa dor era deixar Rachel para trás. Eu não poderia mais ser refém das suas mentiras, das suas escolhas. É ao fazer essa escolha, eu sabia que estava dando o primeiro passo em direção à minha própria liberdade. Com o coração pesado, eu olhei para ela, e, pela última vez, disse, não, Rachel, não posso mais. E enquanto ela tentava se aproximar, seus olhos agora desesperados, eu peguei suas coisas, tudo o que ela tinha deixado aqui, e a levei até o carro. Sua mãe ficou observando, silenciosa, com a dor estampada em seu rosto. Eu sabia o que aquilo significava para ela. Mas eu tinha que ser forte. Eu tinha que ser forte por mim. A verdade é que, naquele momento, eu não estava apenas deixando Rachel para trás. Eu estava me deixando para trás também. Eu estava deixando um pedaço de mim. Da minha confiança. Da minha crença no amor. Eu estava partindo de um capítulo da minha vida que parecia tão perfeito. E agora, tudo o que restava eram os cacos. Eu precisava de distância. Eu precisava de tempo. Eu precisava fugir. Eu a deixei na porta da casa dela. E, sem olhar para trás, entrei no meu carro. O som do motor. O som da minha respiração. Foi tudo o que eu ouvi enquanto eu dirigia. Eu não sabia para onde estava indo. Mas sabia que precisava ir. Preciso respirar. Pensei. Preciso encontrar a mim mesmo novamente. Enquanto eu dirigia sem rumo, o mundo à minha volta parecia nublado. Tudo misturado na minha mente. O que aconteceu conosco? Como chegamos até aqui? Mas, ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança começou a acender em mim. Eu poderia recomeçar, mesmo que fosse difícil, mesmo que a dor fosse insuportável. Eu sabia que eu poderia superar isso. Eu tinha que superar. Transição para a parte 5. A vingança e o novo começo. Foi no silêncio daquelas primeiras horas após a fuga que eu finalmente percebi algo: a verdadeira luta estava apenas começando. Eu tinha me livrado de Rachel.
Mas as feridas da traição ainda estavam frescas. O que mais eu tinha que enfrentar para me libertar completamente dessa dor? Como seguir em frente quando cada passo parecia um peso esmagador? A resposta não viria fácil. Mas a decisão estava tomada. Eu não poderia mais ser escravo do passado. O que quer que viesse a seguir, eu iria enfrentar, e dessa vez, por mim mesmo, eu estava pronto para recomeçar. Não importa quanto tempo levasse. Eu sentia a raiva ainda queimando dentro de mim. Mas a cada dia que passava, essa raiva começava a se transformar. Não era mais uma raiva voltada para Rachel. Nem mesmo para Leon, o homem que ela escolheu para me trair. Era uma raiva voltada para mim mesmo. Por ter sido tão cego. Por ter deixado que as mentiras durassem tanto tempo. Por ter me permitido ser enganado e manipulado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio crescente. Uma sensação que eu estava finalmente me libertando do peso de tudo isso. A raiva não me controlava mais. E isso, de certa forma, me dava uma liberdade que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Mas eu não estava pronto para esquecer tudo o que aconteceu. Não estava pronto para perdoar tão facilmente. Nem para deixar Rachel sair sem consequências. Eu não queria vingança. O que eu queria era simplesmente ser livre. Eu queria poder olhar para minha vida e ver que, apesar de tudo, eu estava no controle novamente. Então, eu comecei a me reconstruir. Aos poucos, fui me afastando da raiva e da dor. E comecei a focar no que eu podia mudar. Eu voltei para o trabalho. Algo que sempre me ajudou a manter minha mente ocupada. A pressão do dia a dia. Os prazos e os desafios me davam uma sensação de controle. E isso foi exatamente o que eu precisava. Eu precisava de uma nova direção. Uma nova motivação. Algo que me fizesse acreditar novamente em mim mesmo. Comecei a cuidar de mim de uma maneira que não fazia há anos. Eu voltei à academia. A dor física me ajudava a dissipar a dor emocional. O suor, as repetições, os pesos, tudo isso parecia me ajudar a reconstruir meu corpo e minha mente. Era uma forma de provar para mim mesmo que eu ainda valia a pena. Que a minha vida ainda tinha sentido sem Rachel. E foi nessa busca por uma nova identidade, nessa jornada de autodescoberta, que eu comecei a me sentir mais forte do que nunca. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Eu percebi que tinha passado muito tempo da minha vida acreditando que precisava de alguém ao meu lado para ser completo. Mas agora, me sentindo livre, comecei a perceber que a única pessoa de que eu realmente precisava era eu mesmo. Eu não queria mais estar preso ao passado. À Rachel, aquele amor que me fez tão vulnerável. Foi então que Chloe, minha amiga de longa data, apareceu na minha vida de novo. Ela sempre esteve por perto. Mas depois de tudo o que aconteceu, ela se tornou minha rocha. Ela foi uma das poucas pessoas que realmente me entendia. Que sabia o que eu estava passando. Mas ao mesmo tempo, ela nunca me deixou me afundar na tristeza. Chloe não me tratava com pena, ela me fazia rir. Me tirava do meu próprio sofrimento e, mais importante, me fazia lembrar de quem eu era antes de tudo isso acontecer. Ela me puxou para fora da bolha de dor em que eu estava e me lembrou de quem eu realmente era. Com ela ao meu lado, comecei a sair mais. A viver de novo. Comecei a fazer novos planos. A sonhar novamente. Não estava pronto para amar outra pessoa ainda. Mas estava começando a abrir minha mente para novas possibilidades. Chloe me dizia sempre: você é mais do que isso. Você merece mais. E ela estava certa. Eu estava começando a acreditar nela. Não que fosse fácil. A dor de perder Rachel. A dor da traição. Ainda estava lá. Ainda vinha em ondas. Mas com o tempo, as ondas começaram a diminuir. Eu comecei a perceber que, mesmo após toda a dor, havia um futuro à minha frente. Eu poderia ser feliz novamente. Sem a necessidade de Rachel para me definir. Eu poderia ser eu mesmo. Livre e em paz. A vida continuava. As lembranças de Rachel ficaram mais distantes. E eu percebi que, ao invés de viver à sombra dela, eu estava começando a me destacar. Eu estava escrevendo minha própria história. Sem depender de mais ninguém. O caminho à frente não seria fácil. Ainda haveriam desafios. E quem sabe mais obstáculos para eu superar. Mas, por primeiro, eu sabia que estava no controle da minha própria história. A vingança que eu inicialmente sentia necessidade de buscar já não tinha mais poder sobre mim. Eu já estava superando tudo isso. O novo começo estava à minha frente. E era tudo o que eu precisava para seguir em frente e encontrar a paz que eu merecia. Agora, olhando para trás, posso dizer com certeza, a dor da traição, do engano, não vai embora da noite para o dia. Mas com o tempo,
A gente aprende a se reconstruir. A gente encontra forças dentro de nós que nem imaginávamos existir. Quando a Rachel me traiu, eu pensei que minha vida tinha acabado. Eu pensei que o amor que eu tinha por ela era tudo o que eu precisava para ser feliz. Mas a verdade é que a felicidade não depende de outra pessoa. A felicidade vem de dentro. Vem de nós mesmos. A confiança, uma vez quebrada, pode nunca mais ser a mesma. Mas o mais importante é que a gente consegue seguir em frente. Não importa o quão difícil seja. A vida sempre segue. E eu estou aqui para provar que, sim, é possível superar a dor. Encontrar paz e recomeçar. Hoje, quando olho para a minha vida, vejo que eu cresci de maneiras que não imaginava. Eu encontrei minha força. Minha liberdade. É mais importante. Eu encontrei minha paz. O futuro está cheio de oportunidades. E agora, mais do que nunca, eu sei que estou pronto para viver o melhor capítulo da minha vida. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, você não está sozinho. A dor que você sente agora não define quem você é. Você tem o poder de se reerguer, de aprender, de crescer. Acredite em você, porque a maior vingança que você pode dar ao mundo é viver bem, sem se deixar consumir pelo passado. Se você curtiu esse vídeo, se você se identificou com a história, ou se, de alguma forma, te ajudou, não se esqueça de dar um like, de compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Quero saber sua opinião. Então deixe um comentário aqui embaixo. Seu apoio é o que me motiva a trazer mais vídeos como esse. Com histórias reais, com emoção, com aprendizado. Vamos juntos nessa jornada. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.